Shalom, graça e paz, boa noite, louvado seja o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Vamos começar, a nossa live, declarando as promessas, declarando as bênçãos do Eterno. Dona Idalina, seja bem-vinda, companheira fiel, discípula fiel, mulher por excelência, que tem a unção de abençoar. Que o Senhor te abençoe e te prospere abundantemente. Nós já estamos ao vivo declarando as promessas do Senhor, chamado do Rei Jesus, para que possamos tomar posse da nossa conquista, da nossa promessa, da nossa vitória, daquilo que Ele determinou para as nossas vidas. E para isso se manifestou o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, para se manifeste o Filho de Deus. Obrigado, meu Deus, por mais uma semana. Obrigado, meu Deus, por nós estarmos crendo e tendo a convicção de que a mão do Senhor está sobre nós, Louvado seja o nome do Senhor, obrigado. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas promessas, pelas bênçãos, pelo nome que o Senhor tem dado para que nós pudéssemos sermos consolidados através desse nome tão poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, porque a sua mão está sobre nós, porque a sua palavra, o teu Espírito se move na nossa direção. Obrigado, meu Deus. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Pessoal do Instagram, nós estamos ao vivo declarando, sejam bem-vindos. Estamos com saudade de estarmos juntos na igreja, celebrando, anunciando, mas Deus assim o permitiu, que as portas da igreja fossem fechadas para que nós pudéssemos estarmos aqui juntos, estudando a palavra, estudando sobre a vontade, sobre os ensinamentos. Você do Instagram, que eu estou aqui olhando pelo Facebook, mas você aí do Instagram, que está sendo assistido pela aniversariante da noite, do dia, a ilustríssima, maravilhosa, minha flor, minha esposa, minha companheira, a apóstola Rosângela, uma mulher de que eu tenho muito orgulho, tenho alegria, de estar ao meu lado, de ser essa pessoa tão sensacional, tão maravilhosa, tão cheia da graça de Deus, uma mulher companheira, cheia da sua virtude, amém? Então, eu quero parabenizá-la. Um grande beijo para você, meu amor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijos. Pronto, irmão. Então vamos começar? Vamos começar o nosso estudo, porque Deus tem falado, o Senhor, fizemos esse jejum tão maravilhoso, domingo, onde uma consagração poderosa, onde nós estivemos ali, nos consagrando, nos separando para a palavra do Eterno. E domingo, ontem nós falamos, sobre vencermos, como vencermos, declarando e profetizando através da fé, vencer com a confissão da esperança, vencermos pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Pedro e João, quando os sacerdotes, os escribas, os saduceus e mais Herodes queria que ele negasse o nome de Jesus, não pregasse no nome de Jesus, fossem intimidados, com o medo, com a imposição do medo, e ele diz, que seria, pensai vós o que seria mais justo, obedecer os homens ou a Deus. Então, nós estamos aqui porque obedecemos a Deus, nós estamos aqui porque cremos, nessa promessa, cremos nessa palavra, e nós estamos aqui estudando porque nós acreditamos que Deus há de fazer, há de nos abençoar, há de nos dar graça, há de nos dar revelação. Seja bem-vindo, filha de Lene, a Carla, seja bem-vindo pelo Facebook, Nós estamos declarando
sobre a sua vida. Eu quero te abençoar, que o Senhor te conceda, que você dê a luz, que você gere essa criança debaixo da bênção, debaixo da graça, debaixo do amor. Parabéns, queremos abençoar a vida da Carla, que ela vai ser mamãe, do seu esposo. Pai, nós declaramos sobre a vida dele, que o Senhor possa abençoar vocês dois com uma novidade, Filho é aliança, é bênção, é promessa. Nós oramos e abençoamos vocês, e que Deus possa abrir as portas de uma novidade, de um tempo maravilhoso, de uma conquista extravagante na vida de vocês. Nós te abençoamos, Carla, você e seu esposo, e declaramos a vitória, e declaramos as bênçãos, e declaramos a vida do Rafael, e profetizamos poderosamente sobre a vida de vocês, amém? Que o Senhor abençoe de uma forma extravagante, Então, como diz, criança é bênção, e a essência, graças a Deus, tem sido um celeiro de bênçãos, de novidades, de uma conquista extraordinária. Então, quero abençoar todos, e eu quero orar agora, amém? Vamos orar para nós lermos a palavra, meditarmos na palavra, para que possamos ser cheios do Espírito Santo e tomarmos posse daquilo que Deus tem nos prometido. Pai amado, Pai querido, soberano Deus e eterno Pai, nessa hora nos colocamos diante da sua presença. Pai, nos declaramos que a sua mão está sobre nós, declaramos que o seu amor, o teu sangue, o teu sacrifício lá na cruz do Calvário nos trouxe vida, nos trouxe bênção, nos trouxe novidade. Eu quero hoje colocar diante do Senhor cada vida, meu Deus, cada lar, cada família aqui representada, que vai participar, que está se alimentando, não só dessa live, mas de todas aquelas que estão pregando em seu nome, pregando a sua palavra. Primeiro queremos passar pela cruz do Calvário, onde o Senhor se entregou por nós, onde foi derramado o teu sangue para a remissão dos nossos pecados. Em especial hoje, eu quero clamar que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Eu quero que o Senhor estenda suas mãos, eu quero que o Senhor nos purifique através do sangue de Jesus, que o Senhor nos dê a vitória através do sangue de Jesus, e que toda essa onda, que toda essa crise há de passar, e a manifestação poderosa do seu nome, Pai, será um momento de uma grande celebração, quando o Senhor decretar totalmente a nossa vitória, quando o Senhor estipar toda essa pandemia, esse vírus, todo esse decreto contra a sua igreja, e quando a sua igreja entender a necessidade de estarmos em casa, orando, buscando, profetizando, alimentando e saciando pela sua palavra, sendo saciado, sendo alimentado, sendo fortalecido para cada dia mais, nos tornarmos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, que se entregou por amor naquela cruz, para que pudéssemos sermos resgatados do nosso pecado, pois a sua palavra no livro de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estávamos da sua glória. Todo homem pecou e destituídos estávamos, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aqui nessa hora, nessa noite, nós nos colocamos na sua presença, nós nos colocamos diante da brecha, nós nos colocamos diante da sua palavra, nós expomos aquilo que cremos, e se cremos, confessamos com toda convicção e fé que só Jesus salva, só Jesus é o Senhor soberano e eterno, e para isso se manifestou o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, para desfazer as obras do diabo. Então aqui nós nos colocamos na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, igreja. Então vamos para a palavra. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero comentar, eu quero compartilhar esse estudo com vocês, Eu quero compartilhar essa palavra com vocês no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 25. Primeiro nós vamos ler o verso 35. Qual é o tema de hoje? Jesus é o pão do céu, Jesus é o pão da vida.
Então, eu quero firmar no versículo 35 o que Jesus nos ensinou. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Nessa noite, eu quero compartilhar sobre Jesus sendo o pão da vida, Jesus sendo o pão que foi enviado do céu para saciar a nossa sede. E eu achei tão interessante essa colocação, porque Jesus fala de algo que tira completamente a razão do homem, de que algo tira completamente o raciocínio do homem, quando se fala de fome, quando se fala de necessidade, quando se fala do pão, quando se fala do alimento, né? Então, uma das maiores crises, uma das maiores dificuldades na mente humana é quem já passou por necessidade, sabe o que é viver uma crise, o que é não ter o que comer, o que faltar o alimento na sua mesa, para um pai de família, né, para um filho, né, pedir o pai não ter, e passando por esse constrangimento, e o inimigo nesse mover, né, programou isso, né, querendo que venha dessa pandemia, venha a escassez, da escassez, a falta, da falta, a fome, e a fome tira o raciocínio da mente do ser humano e nos tornamos uns monstros, né, e as pessoas se tornam violentas, agressivas. E ali, naquele momento, quando Jesus se refere no verso 35, diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Por isso é a razão do pecado do ser humano, não só do pão carnal, mas do pão espiritual. Porque o homem sem Deus, ele é completamente obstinado para os prazeres pecaminosos. Então, hoje eu quero lhe mostrar como nós vamos entrar debaixo desse mover, como Deus vai nos selar, porque aquele que tem Cristo está selado, e aquele que está selado pelo Espírito de Deus, não lhe faltará nada, Deus suprirá, porque Filipenses diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, eu quero ler com vocês agora, aqui no versículo 25 do capítulo 6 do Evangelho de João, diz assim: e tendo encontrado do outro lado do mar, perguntou-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e lhe disse: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o colocou o seu selo sobre ele. Olha, Jesus estava atravessando para uma outra margem para poder ali ter o seu momento, ter a sua comunhão, ter um período de oração e depois voltar a ministrar na vida dos discípulos. E a multidão, ao chegar à margem daquele rio e não tinha encontrado com Jesus e só viu os barcos, e eles tomaram os barcos dos discípulos, atravessaram para Cafarnaum, chegando lá, viram Jesus, né? Aqui no verso 23 diz: entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo ao lugar onde o povo havia comido o pão após o Senhor haver dado graça. E ali eles vão atrás de Jesus, alcançam Jesus do outro lado da margem, e aí começa a questionar: como o Senhor chegou aqui? De que forma vocês chegaram aqui? O barco estava ali, nós pegamos esses barcos, outros barcos vieram, e o Senhor está aqui, como o Senhor chegou? E aí Jesus ministra dizendo para ele que vocês não vieram atrás dos sinais, vocês não vieram por minha causa, vocês vieram pelo pão. Vocês vieram porque comeram de graça e fartaram e comeram com abundância. Mas Jesus estava dizendo outra coisa, que nós não devemos só nos preocuparmos com o pão, mas devemos nos preocuparmos com o pão da vida. É o pão da vida
quem nos sacia. É o pão da vida quem nos alimenta. É o pão da vida quem nos sustenta no tempo de crise. É o pão da vida que faz sinais, prodígios e maravilhas e supre todas as nossas necessidades. Por isso, uma das armas do diabo é trazer pânico, trazer pavor, trazer medo, escassez. E agora, como vai ficar? O que faremos? Falta isso, falta aquilo. E aí vem uma palavra, e aí vem uma acusação, e aí vem, aquele sentimento, de escassez, como nós vimos no começo da pandemia, um supermercado falando que o que ele repunha em um mês sobre o papel higiênico, ele estava repondo todo dia a mesma quantidade que se repunha em um mês. Então, as pessoas entram em caos, em pânico, entram em um desespero, entram em uma crise e começa a viver por antecedência, a sofrer por antecedência, a sofrer por uma coisa que está escrito, porque nós devemos. No Evangelho de João, capítulo 16, nós pregamos sobre isso. Jesus disse que já estava escrito, haveria de acontecer e que nós deveríamos estar preparados para nós não nos vacilarmos na fé. E aí vem Jesus querendo mostrar para os discípulos e mostrar para a multidão que a multidão estava atrás dele, não pelo pão, não pela palavra, não pelo ensinamento, não pela vida que o próprio Senhor estava demonstrando, mas eles estavam preocupados em passar fome, eles estavam preocupados em não ter o que comer, eles estavam preocupados em ser abandonados no meio do caminho. E aí Jesus disse: olha, vocês estão fazendo as coisas do jeito errado. Vocês estão vindo atrás de mim é para que vocês comam do pão, o pão que perece. E aí, como foi muita fartura, vocês estão vindo atrás de mim, vocês estão querendo vir atrás de mim para comer do pão. Mas eu quero falar para você que o mais importante é o pão espiritual, é o pão que não te deixa faltar, é o pão que te fortalece no tempo da crise, é o pão que te sustenta no tempo das dores, no tempo da necessidade, no tempo da sua pouca força física. Esse pão te fortalece, esse pão te alimenta, esse pão te sustenta. Então, igreja, preste bem atenção aqui, o que significa ser selado? O que significa que Jesus dizendo que o pão, a vida, permanece para a vida eterna, no verso 27. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o colocou o seu selo. Para nós entendermos, vamos comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e o 22. Preste bem atenção. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Olha o que significa ser selado. O que significa crer no pão da vida, o pão que não perece, o pão que alimenta eternamente, o pão que nos sustenta no meio das adversidades, no meio da necessidade, dos problemas. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e o 22. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Olha, primeiro, ele nos ungiu, consagrou, separou, depois nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Então nós não seremos pegos de surpresa, nós não seremos esquecidos. João diz que nós não ficaremos órfãos, que Jesus não nos deixaria órfãos, mas voltaria para nós. E ali ele estaria enviando o Paracleto, o Espírito Santo. Então eu e você precisamos ter uma convicção, precisamos ter um entendimento, precisamos buscar o Senhor, não é pela escassez do pão. Não tem mais aquela fartura, está faltando isso. Não, alimente-se daquilo que Deus tem colocado na sua mesa, seja grato, seja agradecido,
porque o Senhor sabe do que nós precisamos muito antes de eu e você pedirmos a Ele. Ele já sabe o que nós o que já haveria de estar na nossa mesa, ou que haveríamos de passar e sermos sustentados, porque o Espírito Santo diz que Ele tem como garantia nos nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Então nada está acontecendo sem a permissão de Deus. O problema é do que eu estou me alimentando. Será que eu estou mais preocupado com o pão que perece do que o pão que permanece? Será que eu estou mais buscando em abastecer a minha alma, o meu espírito, pelo pão espiritual que me garante, que me sustenta, que me fortalece, que me deixa em paz, que me deixa numa situação de saber que o amanhã pertence a Deus e não a nós, e que Deus nunca nos deixaria, nem nos abandonaria. Por isso, com ousadia, ousamos em confiar no Senhor. Então Coríntios diz que, ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firme em Cristo. Ele nos ungiu. Então é Deus que nos sustenta, é Deus quem nos dá a provisão, é Deus quem nos dá a solução, é Deus quem nos orienta aonde ir, o que falar e o que fazer. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois o que diremos sobre estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como Deus vai ser por mim, por você, igreja? Por você, meu irmão, minha irmã que me assiste, por você que está nessa live pelo Facebook, pelo Instagram. É essa hora que nós precisamos confiar, porque se eu creio no que Jesus fez, eu estou selado, eu estou protegido, eu estou ungido, eu estou separado, eu estou consagrado, eu estou diante daquele que é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Então, quando eu começo a entender a palavra, eu não tenho medo do que há por vir, eu não tenho medo das lutas, eu não tenho medo das dificuldades, porque como diz no final do versículo 2, né, o seu Espírito, ele fez o seu Espírito habitar em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Então tudo que está por vir está na direção do Pai, está na direção ao seu, ao meu, ao nosso favor. Ele não nos deixaria órfão, Ele não nos abandonaria, Ele não nos deixaria. Então eu quero que você volte comigo ali no verso 28 agora, do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28. Nós vamos entender um pouco mais quando a dureza do coração dos homens, quando os homens estão mais inclinados, propensos a buscar o pão que perece, a preocupar só com o pão que perece. Lógico, temos que ter, uma convicção e saber trabalharmos, temos sabedoria para administrarmos, temos sabedoria para entender que hoje é o momento de nós trabalharmos com o necessário, não deixar faltar o necessário na nossa mesa. E aí, Jesus diz no verso 28, então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe asseverou: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo, desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras fará? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Olha que coisa tremenda. Eles querendo, desafiar, falando: olha,
Moisés deu pão do céu, como é que o Senhor vai suprir? Como é que o Senhor vai nos dar esse pão no meio dessa crise? Como é que o Senhor vai nos alimentar no meio dessa crise? E aí, Jesus vira para ele, não foi Moisés, foi meu pai. Foi o meu pai, não foi Moisés. Moisés creu, Moisés obedeceu. E por isso, através da obediência do líder, Deus mandou a provisão para o seu rebanho. A sua obediência, seu temor na palavra faz com que supra as suas necessidades da sua casa. Não é só a sua pessoal, mas é da sua casa, é da sua família. Por isso a importância de nós crermos na palavra de Deus. Por isso a importância de nós buscarmos a palavra de Deus, porque Deus sempre será a nossa provisão, irmãos. Deus não vai deixar faltar o pão nosso de cada dia, porque Ele fez uma promessa que estaria cuidando de nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas para isso eu preciso buscar. E aí aquele povo querendo saber, então como eu vou servir, como eu vou fazer a obra de Deus, como nós seremos supridos, o que é fazer, como faremos, como fazer, de que forma fazer. E aí Jesus diz assim, é só você crer, é só nós crermos. Aquele que crê não será confundido. Aquele que crê no Senhor não será confundido, ainda que o estresse, ainda que o desgaste, ainda que o medo, a insegurança, ainda que certas acusações sobre os nossos pecados ou transgressões, eu preciso crer. Porque Jesus está nos exortando, né? Está nos chamando para nós crermos. Ele está nos chamando para nós buscarmos a obra de Deus, no verso 29. Mas naquele que por ele foi enviado. Essa é a minha, a sua única preocupação. Eu estou fazendo o que é a vontade? Você que está me vendo no Instagram, você tem feito a vontade? Você tem procurado obedecer e agradar a Deus? Você também aqui do Facebook, você tem procurado confiar no Senhor? Ou tem se alimentado das palavras negativas, palavras negativistas, palavras duvidosas, né, que colocam em xeque, né, a questão da nossa liderança, né, do nosso presidente, né, que seja, né, da palavra? Eu tenho que confiar no Senhor Jesus. Eu tenho que confiar no Senhor Jesus. Só Ele pode suprir, só Ele pode me ajudar, só Ele nessa pandemia, nessa crise, só Ele vai fazer com que a palavra de Deus seja o verdadeiro alimento, a palavra de Deus que realiza os meus milagres, as minhas necessidades e supra em nós o que nós mais precisamos para o nosso dia a dia. Que nós precisamos para alimentar os nossos filhos, a nossa casa, não faltar o pão, não faltar o alimento, não faltar, né, a alegria, a paz em meio às guerras. É nas guerras que nós contemplamos a paz do Senhor, é na guerra que nós contemplamos que nós somos vencedores e que nós não devemos sermos intimidados por aquilo que temos que enfrentar ou passar. Porque tudo que vier, irmãos, está nas mãos, sob o controle. É Deus trabalhando com a sua igreja para a restauração da família. É Deus trabalhando para que esses homens que não temem a Deus, que não respeitam a Deus, reconheça que Ele é o Senhor e soberano, o Criador de todas as coisas. Por isso, aqui no verso 33, vamos entender agora porque Jesus se refere a Ele como o pão dos céus. 33, ou o pão da vida, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, eles pediram a Jesus, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Porque é a sua preocupação o que você vai fazer amanhã. Por que a sua preocupação é com o dia de amanhã? Preocupe-se com o dia de hoje. Deixe o amanhã para que Deus cuide dele para você. A sua preocupação hoje é: você já disse para o Senhor que você crê nele? Que você levantou hoje pela manhã e vai deitar à noite com a mesma posicionamento, com a mesma declaração de fé. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o verdadeiro pão, o Senhor é o verdadeiro Deus, o Senhor é o único provedor capaz de suprir as minhas necessidades. Eu sei que o Senhor pode levantar pessoas, o Senhor pode levantar de longe, como do norte, do sul, do leste e do oeste. O Senhor mesmo mandaria trazer a riqueza de longe e nós seríamos prósperos e bem-sucedidos. Mas nesse tempo de crise é onde o Senhor vai conhecer aqueles que creem, aqueles que depositam a sua fé, que deposita o seu amor, que deposita a sua esperança, que deposita a sua confiança, sabendo que Ele é o Deus que provém o pão de cada dia, sabendo Ele é o Deus que provém a sua saúde. O que adianta você ter o pão e não ter a saúde, irmãos? O que adianta você ter pão e não ter saúde? O que adianta você ter uma casa farta, ter uma mesa farta e não ter saúde? É isso que Deus está nos ensinando. Aquele que crê em mim, você terá saúde, você terá o pão na mesa, você terá alimento, você terá paz, você terá vida, você terá conquistas, você terá novidade de vida, porque eu sou completo e completo as suas necessidades, porque você em mim, eu em vós, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós, a esperança de uma vida melhor, a esperança de uma vida próspera, uma esperança de uma vida cheia de saúde, de uma esperança de uma vida de novidades. Você precisa trabalhar para que o seu coração permaneça no Senhor. Você precisa fazer coisas que agradam ao Senhor. O seu trabalho tem que ser pautado na verdade, na honestidade, naquilo que verdadeiramente tem valor para o Senhor, porque as coisas corruptas, as coisas enganosas, as coisas duvidosas não traz paz, não traz provisão, não traz alimento ao seu coração. Antes o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Então nessa noite, Jesus está dizendo para você: eu vou suprir. Eu vou deixar coisas novas na sua vida. Eu vou abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Preocupe-se com o pão que não perece. Preocupe-se em andar na minha presença, em me conhecer. Preocupe-se em se alimentar do que eu estou te falando, do que eu estou te ensinando, essas coisas. Às vezes para você não estava esperando, você não estava esperando essa pandemia, mas Deus disse que já havia de acontecer, já havia anunciado há mais de 2000 anos atrás que haveria essa situação, mas que nós estaríamos seguros, nós estaríamos protegidos, nós estaríamos fortes, nós estaríamos convictos que entraríamos e sairíamos sem sermos abalados, sem sermos ofendidos, sem sermos atingidos por aquilo que não é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Você do Instagram, creia nisso, alimente-se disso. Alimente-se da verdade, alimente-se do pão da vida, alimente daquilo que o Senhor está te falando nesses dias. Esse é o verdadeiro pão que te sustenta, esse é o verdadeiro pão que te fortalece, esse é o verdadeiro pão que vai mover ao meu e o seu favor. Você que está comigo aqui no Facebook, você precisa confiar mais no Senhor. Ah, será? Não existe será, é ou não é. Mas não existe mais ou menos, é ou não é, ou você está, ou você não está, ou você está selado, ou você não está selado, ou você pertence, ou você não pertence. Não tem meio termo, não tem meia coisa, é mais ou menos não, ou é ou não é. E aí, voltamos aqui para a palavra, amém, irmãos? No verso
34. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Por que eles disseram isso? Porque eles não tinham convicção. Quando Jesus falou que ele estava atrás, mais preocupado com o pão que perece do que o pão que permanece, aqui Jesus está dizendo para eles: então vocês estão me pedindo o que eu já estou falando há tempos com vocês? E aí Jesus começa a ensinar no verso 36, todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Por que Jesus disse isso? Vocês me veem todos os dias. Aonde eu estou, vocês vão atrás. Aonde eu vou, vocês me acham. Vocês têm estado comigo, mas não creem. Quando você duvida, quando você começa a falar de obstáculo, falar de crise, falar de problemas, você verdadeiramente pode andar com o Senhor, mas não crer que Ele é o Senhor. Você pode até conhecer ou ter experiência, mas não crer que Ele é capaz de suprir as suas necessidades. Eu vejo Deus fazer tantas coisas na vida das pessoas. A internet está cheia de testemunho, Facebook, Instagram, está cheio, muitas palavras, muitas coisas do YouTube, mas na sua vida nada acontece. Na sua mesa nada acontece. No seu coração nada acontece. Sabe por quê? Você até tem visto, contemplado o que Ele tem feito, mas você ainda não está crendo. Sabe por quê? Porque você ainda não o declarou. Olha o 37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu excluirei. Se você se sente excluído, se você se sente que Deus não tem feito na sua vida, deixa eu te falar, mude, alimente-se da palavra, alimente do evangelho, alimente do ensinamento, alimente a sua fé na palavra poderosa do Deus Todo-Poderoso, pois o verso 38 diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Qual é a maior garantia de que Deus te entregou, me entregou nas mãos de Jesus? Deus falou para ele, e ele foi enviado dos céus para cuidar de mim e de você. Ele fez uma obra redentora, uma obra de redenção, uma obra de restauração, dizendo para mim e para você: eu não te deixarei órfãos. Eu andei com você, mas eu vou ter que voltar ao Pai. E eu voltando para o Pai, eu vou rogar ao Pai que envie o Paracleto, o advogado, aquele que te assiste, aquele que te orienta, aquele que te capacita, aquele que te fortalece, aquele que te dá a direção do que fazer e como fazer, sobre o que fazer e a hora o que fazer, porque eu tenho uma intimidade com o Pai. Eu e o Pai, Jesus disse, somos um, e se nós estivermos em vós e vós em nós, ou em mim, que é Jesus, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Então, eu preciso entender, diante dessa escassez, dessa situação, diante desses problemas que nos assolam, porque a palavra diz no verso 40, de fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenhais a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então não é como você vive na terra, é como você vai partir para a eternidade. Se você ficar só em busca do pão que perece, a sua eternidade não será com Cristo. Se nós ficar mais preocupados quem quer o certo, quem quer o errado,
ficarmos batendo boca, quem quer certo, quem quer errado, ficarmos discutindo quem quer certo, quem quer errado, nós não vamos alimentar do pão espiritual, só do pão terreno. Nós não temos que defender ninguém, irmão. Nós temos que pregar o Evangelho. Governantes passam, mas a palavra permanece. O homem passa, o mundo vai passar, as coisas são passageiras, mas a palavra do Senhor é eterna. Então, eu não discuto religião, eu não discuto política, eu confio no Deus, no quem eu tenho crido. Esse é a minha fé. A minha fé é o que está escrito na palavra. Quem Deus põe, a Bíblia diz que é Ele, Deus, quem estabelece e quem remove rei. É Deus quem estabelece rei, é Deus quem remove rei, é Deus que põe assentado ali, é Deus que tira daquele lugar, mas eu e você não estamos para julgar, nós estamos para obedecer. A Bíblia diz que Jesus não veio julgar, Jesus veio salvar. Então, quando eu entro nessa posição de condenar, nessa posição de falar, nessa posição de apontar defeito de fulano, beltrano, ciclano, eu já sou acusador. Eu já estou acusando, apontando, mas se eu estou na posição de servo, eu vivo pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o meu e o seu Salvador. Governadores não salvam ninguém. O que salva é Jesus Cristo de Nazaré. O governador não põe pão na mesa de ninguém. O que põe o pão na mesa é o Senhor, que nos capacita, que nos fortalece, que nos dá sabedoria, discernimento, força para trabalhar, força para crescer, força para prosperar. Sabe por quê, irmãos? Somos selados. Quem tem Jesus tem o selo do Espírito. E que tem o selo do Espírito já é mais do que vencedor. Então, nessa noite, eu quero dizer isso para você. Maldito o homem que faz do seu braço a sua lei. Maldito o homem que confia no homem. Então, vamos confiar em Deus. Jesus está dizendo aqui, o povo quis argumentar para Jesus que Moisés era o provedor. Ele, Moisés não é o provedor é meu pai. Provedor é o meu pai que dá o pão, que dá vida. O verdadeiro pão, o verdadeiro maná é o meu pai que deu, como diz o versículo 32. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, não é Moisés que alimentou o povo, foi Deus. Moisés só se colocou na presença. Eu e você só pode levar o pão de cada dia para nossa casa se nós estivermos na presença de Deus. Sabe por quê? Nessas crises, nessa pandemia, só Deus, irmãos, para nos livrar. Só Deus para me capacitar. Só Deus para me fazer estar aqui com vocês de segunda a segunda, pregando essa palavra, ministrando essa palavra, porque eu creio nessa palavra e nós não estamos sós. Eu sou o provedor da minha casa, eu sou o provedor da palavra de Deus, porque Deus nos alimenta para você e eu provermos sobre a nossa família na palavra do Senhor. Por isso, eu quero nessa noite te abençoar. Meu irmão, Deus tem ministrado ao meu coração que muitos estão questionando o que vão comer. Muitos estão questionando o que vai ficar na nossa mesa. Se você tiver o verdadeiro pão, não vai faltar nada na sua mesa. Sabe, Deus tem colocado no meu coração uma compaixão de nós orarmos por aqueles que não têm o pão na mesa. Nós ainda temos o pão, ainda que seja o básico, irmão, mas você tem. E muita gente que já não está tendo nem o básico na sua mesa.
Então nós que temos que ter gratidão. Nós que temos que saber agradecer e não esbanjarmos, mas confiarmos no Senhor. Deus está ministrando o meu coração ao seu coração. Você que tem dito que não tem pão na sua mesa, que não vai dar o que você tem para os 15 dias de quarentena. Eu quero te dizer que vai vir uma provisão, uma unção de provisão na sua vida. Vai vir na sua despensa uma provisão tão poderosa de Deus na sua vida. Eu quero falar para você, não desespere. Não se entregue a um sentimento. Confie no verdadeiro pão que desceu do céu, que veio para te dar vida e não morte. Jesus não é espírito de morte. Jesus é espírito vivificante, irmãos. Ele traz a vida. Jesus não te dá dor, Jesus não te traz jugo, Jesus não te traz tristeza, Jesus não te traz derrota, Jesus não te traz morte, Ele traz vida para você. Mas é que você tem só se alimentado do pão que perece. E aí já comemos pensando no que vai ser do amanhã. O amanhã não te pertence, não me pertence. Pertence a Deus, a Ele pertence. Então Ele sabe do que você vai necessitar amanhã, depois e depois. Eu quero orar com você nessa hora. Tire do seu coração que vai faltar na sua mesa. Tire do seu coração que vai faltar, não vai faltar. Se você crer, fazer a obra de Deus é crer, irmãos. Se você crer em Jesus, como diz as Escrituras, do meu e do seu interior fluirá rios de água viva. Eu quero te garantir isso, irmão. Deus é provedor. Deus não é saqueador na minha e na sua vida. Ele é provedor. E Ele sempre, em 26 anos de cristianismo, 20 e pouco de ministério pastoral, nunca faltou nada na minha mesa. Nunca faltou nada na nossa casa. Então não é agora que vai faltar. Não é agora, por causa dessa pandemia, dessa crise, que vai faltar na sua e na minha mesa. Mas nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para o ensinamento. Jesus estava dizendo para nós encerrarmos e orar. Eu quero só fortalecer isso para você e para mim. No verso 26, Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscai, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Não busca Deus por causa do pão que perece, irmão. Busca Deus por aquele pão que vai permanecer dentro do seu coração e vai jorrar, destilar saúde e não veneno e não maldição na sua vida. Vamos orar, por favor. Pai querido, Pai amado, Senhor, visite a mesa daqueles que estão com medo de faltar o pão de cada dia. Meu Deus, aqueles que têm o pão, que o Senhor dê a ele discernimento, sabedoria, para ser bons administradores, como José no Egito, diante daquilo que aconteceu, Pai, diante da escassez, do espírito de fome que tomou conta do Egito, mas o Senhor colocou José, um homem cheio do Espírito e que tinha a unção, a graça do Deus dos céus e da terra, que tinha a unção da autoridade, do equilíbrio, Pai, de ser um bom administrador. Meu Deus, nesse tempo de crise, nós possamos sabermos administrarmos aquilo que temos e não acharmos que isso não é uma verdade. Meu Deus, ontem nós falamos quando Pedro e João se reuniram com os irmãos, estavam orando e eles disseram: Senhor, olhe para essa ameaça.
ela é verdadeira. Meu Deus, há uma ameaça verdadeira que o nosso adversário está querendo tirar o pão de cada dia da nossa mesa, o pão dos nossos filhos, o pão, meu Deus, que nos alimenta, que nos mantém de pé, que nos mantém firme fisicamente, mas o verdadeiro pão que dá vida, que cura, que restaura, que fortalece, é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenhais a vida eterna. Para aquele que nele crê, seja saciado as nossas necessidades, saciado as nossas delícias. O Senhor não deixará faltar na nossa mesa as nossas delícias, aquilo que nós gostamos, aquilo que cada um tem como o alimento do seu coração. Pai, eu quero te pedir nessa noite, meu Deus, esse que tem chorado, esse que tem se humilhado na sua presença, com medo do pão, da faltar o pão de cada dia, meu Deus, que o Senhor o enche-o do teu espírito, encha-o da tua graça, do teu favor imerecido, que a sua mesa, Pai, seja farta. Meu Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e eu sei que ao amanhecer do dia seguinte, o Senhor nos dará provisão na nossa mesa, o Senhor nos dará a provisão, meu Deus. Senhor, não temeremos, porque o Senhor não nos deixaria órfãos. Então nós cremos e assim nós declaramos nessa noite. Eu quero te agradecer do Facebook, do Instagram, né? A minha sonoplastia, minha esposa, a apóstola Rosângela, aniversariante da noite, desse dia tão maravilhoso. Eu quero te dizer, meu amor, eu te amo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor continue te dando força, graça, sabedoria, para você continuar me ajudando, me sustentando, né, nos momentos difíceis, me dando palavras, me alimentando através da própria palavra do Senhor, porque você tem sido uma mulher exímia, administradora, conselheira, companheira, mulher da minha aliança. Eu te abençoo, eu oro a Deus agradecendo pela sua vida, porque sem o Senhor e sem você eu não seria nada. Então eu te agradeço, eu te amo, o Senhor te abençoe. Igreja do avivamento, igreja selada, sua casa foi selada, sua família está selada, tudo está assim, tudo que é seu pertence ao Senhor, e tudo que é do Senhor nos pertence. Então eu te abençoo, que a graça, a paz, o amor incomparável do meu e do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré vos abençoe, vos dando vida, vitória, paz, provisão e alegria, em um nome de Jesus. Shalom, um beijo no seu coração e até amanhã às 21 horas, se Deus assim, em nome de Jesus. Um beijo, tchau.